Eu vou tentar ser o mais empático possível com todos os grupos que estão extremamente irritados com a possibilidade do uniforme da seleção brasileira, o número 2, não é o número 1, ser da cor vermelha. Vou tentar também não ser tão crítico assim com aquelas pessoas que estão colocando as pautas de polarização por conta dessa escolha, porque quero acreditar que a grande maioria das pessoas estão irritadas por conta do contexto histórico. E pelo contexto histórico eu concordo com elas. Pelo contexto da polarização nem tanto, porque, convenhamos, vocês não têm como provar que isso está associado ao atual governo brasileiro. Até porque, crianças, a CBF é uma entidade independente. Bom, mais ou menos, porque, na minha modesta opinião, o senhor Edinaldo Rodrigues está evitando problemas maiores com a justiça brasileira e tudo eventualmente começa, sei lá, com uma CPI, com problemas com senadores e deputados, mas isso é assunto para outro vídeo, outro conteúdo. O que eu quero apresentar aqui é uma visão um pouco mais, eu não digo dissertiva, mas um pouco mais contextualizada sobre a situação. Tanto pelos argumentos de quem é contra, e eu não estou vendo ninguém defendendo essa decisão. É inacreditável como a Nike conseguiu unir uma nação que está rachada pelas diferentes visões de mundo em torno de uma pauta que, sinceramente, é duro apagar o histórico da seleção brasileira. É duro apagar o histórico do uniforme azul da seleção brasileira, que foi o uniforme da conquista do título mundial de 1958 contra a Suécia. Foi o uniforme que o Brasil utilizou em 3 jogos da campanha de 7 jogos do título mundial de 1994. E foi o uniforme do jogo, talvez o melhor jogo da seleção de 2002 contra a Inglaterra. Um jogo simplesmente fantástico. Então, por esse contexto, eu concordo com vocês. Não dá para tirar o uniforme 2 como o azul. Se fosse o verde, também acho que daria polêmica. O branco, pelo visto, não vão utilizar, porque tem aquele lance do azar, né? Muitos entendem que foi tão traumática a derrota para o Uruguai em 1950 que aposentaram o uniforme branco e nunca mais utilizaram como uniforme principal, e foi por causa disso que o Brasil passou a utilizar a amarelinha. Agora, a primeira pergunta que todo mundo deveria se fazer é: por que a Nike fez isso? Porque essa ideia foi de algum marqueteiro da Nike que tem que ser demitido imediatamente. Porque não só ele conseguiu irritar todo mundo, como ele esgarçou uma polarização no país, como ele só olhou também para os aspectos comerciais dessa decisão. Galera, a Copa do Mundo de 2026, e eu estou dizendo o óbvio para quem acompanha futebol, vai acontecer nos Estados Unidos, México e Canadá. A América do Norte. Um mercado muito importante para a Nike. Talvez mais importante do que o brasileiro. É onde a Nike quer vender de verdade. Lá e na China. Também por motivos óbvios. Cite agora, de cabeça, um atleta muito importante e muito relevante da Nike nos Estados Unidos que tem contrato vitalício com a marca. Isso mesmo, Michael Jordan. A Nike investiu os tubos para ter o nome de Michael Jordan como seu atleta, e todo mundo que viu o filme Air sabe disso. E agora a gente tem não só o maior jogador de basquete da história ao lado da Nike, e sim, se você pensa que é o LeBron James, você está vivendo esta vida errado. Eu não vou discutir com você, porque esse é apenas o seu achismo diferente da realidade dos fatos, mas Michael Jordan tem uma marca própria dentro da Nike. Não é apenas o contrato vitalício, ele tem a parceria com a marca Air. Não é só o tênis Air Jordan, mas toda uma linha de produtos. Então, pense no palco onde a Nike tem o seu maior mercado, que é nos Estados Unidos. Numa Copa do Mundo, que é o evento mais televisionado do planeta, o evento mais importante, e nos aspectos esportivos é o mais importante de todos. Com a seleção mais importante de todas. Porque, por pior que a seleção brasileira esteja, ela é a mais relevante do mundo. 5 títulos mundiais, fora os títulos de Copa América e
o Neymar, que também tem contrato com a Nike. Soma tudo isso. Eu não estou falando que o Neymar vai jogar a Copa de 2026, só estou colocando contexto na narrativa. Soma tudo isso, é lógico pensar que a marca do Michael Jordan estaria na camiseta da seleção brasileira, que abre mão da vírgula da Nike, porque, de novo, pensando no mercado norte-americano. Tudo nessa vida é dinheiro, tudo nessa vida envolve acordos financeiros. O que não me leva a crer que Nike e Jordan entraram no acordo e CBF e Nike entraram em outro acordo também. Lembrando sempre que o contrato da CBF com a Nike foi renovado em 2022 e que para preparar um uniforme para uma seleção para o Mundial de 2026, isso tem que acontecer 2 anos antes, pelo menos, porque todos os envolvidos precisam aprovar o projeto para ter tempo de demanda de produção. Quando a CBF vem a público para desmentir a informação da utilização de uma camisa vermelha como segundo uniforme da seleção, isso significa que a CBF está confirmando que... Eu estou até engasgando de tanta raiva que isso dá. Isso significa que a CBF está confirmando que essa decisão foi tomada, que o uniforme vermelho existe e que estava decidido sim, internamente, que a seleção brasileira iria utilizar o vermelho como uniforme número 2 na Copa do Mundo de 2026. Foi a CBF que veio a público negar que não era uma decisão oficial, e decisão oficial, minha gente, é quando vem a público, não quando se trata internamente, mas internamente isso já estava definido. Não teríamos tanta polêmica assim se esse uniforme fosse o terceiro uniforme. E particularmente, eu gostaria que o terceiro uniforme fosse o preto. Aquele uniforme preto que a seleção utilizou em 2023 em um amistoso para fazer aquele manifesto silencioso sobre os ataques racistas que o Vinícius Júnior estava recebendo. Eu super compraria aquele uniforme preto. Tenho minhas dúvidas se a galera do outro espectro compraria o uniforme vermelho. A galera que apoia o atual governo, não sei se isso faz tanta diferença. E até mesmo o timing para essa notícia vir é muito ruim para a seleção brasileira e parcialmente ruim para a CBF, porque essa ressignificação que deram do uniforme da seleção, do uniforme amarelo, que as pessoas acabaram associando com visões extremistas, com visões mais esquisitas mesmo, né? Porque é meio estranho as pessoas achando que pobre não pode comer, que não pode ter vaga na universidade, que tudo vale pela meritocracia, que a gente não pode oferecer oportunidades porque não tem chance de estudar em escola particular, essas coisas meio estranhas que as pessoas que acreditam que, enfim. Isso estava passando. A gente não estava mais com a cabeça tão voltada para esse símbolo que transformaram em pauta de visão de mundo. Apesar de que ainda tinha muita gente que estava com essa imagem fixa de que a camiseta da seleção brasileira estava diretamente associada a um determinado espectro. Então, colocar vermelho nesse momento, não sei se ia mudar a cotação do dólar. Só fez com que uma galera tivesse uma narrativa para levantar algumas suspeitas e teorias da conspiração. Como, por exemplo, o governo federal foi quem fez com que a CBF se curvasse essa ideia ridícula da Nike colocar um uniforme vermelho. Ou foi a CBF querendo dar um recado claro contra uma CPI e tentar investigar por que a CBF não aproveita ou não gerencia bem o dinheiro que recebe de patrocinadores, dos royalties, de direitos de transmissão, enfim, toda a grana que a CBF recebe, e que no lugar de gastar essa grana com, por exemplo, o treinamento dos árbitros, que cada vez mais apresentam falhas nas decisões em campo e passa a não ser culpa dos árbitros quando eles não têm um tratamento profissional, no lugar de gastar esse dinheiro com formação de árbitros, a CBF paga intervenção cirúrgica, na verdade não intervenção, paga a hospedagem de esposa de presidente de federação para fazer intervenção estética. As mesmas federações de futebol, as mesmas estaduais
que elegeram o Edinaldo Rodrigues mais uma vez como presidente da CBF. As mesmas que alteraram o estatuto da CBF para que ele fosse presidente por mais de 2 mandatos. É uma espécie de cortina de fumaça perfeita, porque estava todo mundo falando da matéria da revista Piauí, aquela mesma que a galera da ESPN foi suspensa porque fez um programa todo do Linha de Passe repercutindo a matéria. A gente não está mais falando disso. Curiosamente, não estamos mais falando disso. Curiosamente, o Edinaldo Rodrigues teve um respiro. E no meio do caminho, a gente ainda teve o Carlo Ancelotti, que antes estava praticamente certo com a seleção brasileira, e em 24 horas veio a informação de que não está tão certo assim. E no caso do Ancelotti, também tem a ver com dinheiro, porque Real Madrid quer que o Ancelotti saia. O Ancelotti quer sair do Real Madrid. Os dois lados estão de acordo. Porém, quem quebrar o contrato vai ter que pagar a multa. E essa é a questão que está implícita nessa marcha ré que o Ancelotti deu. São informações difusas, são informações desconcentradas enfim, são informações que não se conectam com uma realidade prática dos fatos. O Ancelotti quer sair, o Ancelotti aparentemente quer treinar a seleção brasileira, mas o Real Madrid decidiu endurecer porque, obviamente, quer receber o dinheiro da rescisão contratual. Tudo isso é a cara da atual CBF. Antes de virar modinha, eu já estava batendo no Edinaldo Rodrigues. E sem medo de processos, porque, afinal de contas, esse canal é muito pequeno e mesmo que a CBF tente me processar, eu não vou pagar. E eu prefiro ir para a cadeia. E minhas opiniões sobre o Edinaldo Rodrigues não é uma questão de acusar sobre o que ele está fazendo. Eu estou comentando os fatos. E em fatos objetivos, a gestão dele é horrorosa, péssima, patética. É pior do que bater na mãe. Eu vou tirar meu relógio porque está me dando coceira. Eu uso essa gracinha aqui. Então, toda essa polêmica do uniforme vermelho, na minha opinião, serve para obliterar toda essa bagunça que a CBF está vivendo, todas essas polêmicas que estão girando em torno do Edinaldo Rodrigues. Não tem nada a ver com esporte, não tem nada a ver com tradição, não tem nada a ver com histórico. Quem está preocupado com o histórico da camisa azul da seleção brasileira é o torcedor. E eu dou razão para esse torcedor. Não dá para pagar o passado vitorioso, por incrível que pareça, o passado vitorioso desse uniforme azul. O que mostra que a seleção brasileira é realmente a mais relevante do mundo, porque a gente ganha de azul, de branco, de amarelo, de verde. Se bobear, ia ganhar de vermelho. A polêmica por parte da Nike é desnecessária. Se ela tivesse colocado como segundo uniforme o azul e o terceiro uniforme como o vermelho, nada disso estaria acontecendo. Bom, na verdade ia ter a galera idiota que ia reclamar porque, meu Deus do céu, o terceiro uniforme da seleção brasileira é vermelho, onde já se viu, nossa bandeira jamais será vermelha. Mas esse povo burro nem sabe o que significa a palavra Brasil. Vai lá pesquisar no Google, no ChatGPT, no Perplexity, escolhe a tecnologia que você quiser, mas vai pesquisar o que significa o nome Brasil. Avermelhado como brasa. Para quem chegou por aqui, ocupando a terra dos índios, e decidiu ver o que tem no interior daquela árvore maravilhosa chamada pau-brasil, descobriu que no interior da árvore tinha uma coloração avermelhada como brasa. Brasileiro significa povo que tem o sangue avermelhado como brasa. Não estou dizendo que a Nike iria utilizar essa explicação para colocar o uniforme da seleção brasileira como vermelho, mas reclamar de que vai ser vermelho porque, Deus do céu, nós estamos virando comunistas, olha, então pede para eu trocar o nome do país. Você que é tão patriota vai ter que, sei lá, sugerir outro nome pro Brasil. Groenlândia do Sul, de repente. Ou como estão chamando Portugal de Guiana brasileira, que é muito engraçado.
Enfim, gente, esses são os meus pitacos com atualizações sobre essa polêmica do uniforme vermelho da seleção. Eu ainda acho que vai rolar, porque a decisão foi tomada, não tem como voltar atrás. A não ser que também é muito fácil resolver, né? Porque já tem um design do uniforme para 2026. É só ir lá no computador e trocar a cor e trazer de volta o azul. Com certeza vai ter muitas pessoas que não vão reclamar sobre isso, mas Nike, fica a dica. Manda embora esse marqueteiro. A pessoa que teve essa ideia estapafúrdia de misturar alhos com bugalhos neste momento no país, pensando apenas e tão somente no metal, essa pessoa tem que ser mandada embora. Porque ela pensou em tudo, no lucro, nos royalties, nos direitos de imagem, pensou na associação da imagem com Jordan, mas não pensou no que é o mais importante. Não pensou no torcedor. Não pensou no cara que eventualmente vai comprar o uniforme da seleção por N motivos, menos porque é um acordo comercial entre os envolvidos. E, dona CBF, seu Edinaldo, tudo isso está acontecendo porque o futebol brasileiro virou a sua cara. E o senhor não é uma pessoa bonita, na minha opinião. Na minha opinião, e na opinião talvez da Isis Valverde, Grazi Massafera, uma das mulheres mais bonitas do Brasil, não deve achar o Edinaldo Rodrigues uma pessoa bonita. Mas gosto não se discute. A mulher do Edinaldo deve gostar dele. Ou não. Então, tudo isso que acontece é reflexo de sua gestão. Pensa bem se o senhor está gerenciando o futebol brasileiro de forma responsável e digna. Daqui a mais ou menos 2 semanas vai ter mais uma convocação para a seleção brasileira, porque precisa. As eliminatórias continuam e o Brasil tem que jogar para confirmar a sua vaga para o Mundial do ano que vem. E nós não temos um treinador. Seja ele Jorge Jesus, Abel Ferreira. Já pensaram nessa possibilidade do Guardiola treinando a seleção? Há 8, 10 anos atrás ele falou que treinaria o Brasil de graça e a gente ignorou. E olha, estamos no presente e estamos buscando um treinador estrangeiro para treinar a seleção brasileira. O tempo mostrou que Guardiola tinha razão. Então não importa quem vai ser o próximo que vai dirigir ou coordenar a seleção brasileira daqui para frente. A gente tem que começar a olhar a sério se vale a pena apostar tudo no negócio, no metal, e não olhar para aquilo que realmente importa, que é o esporte, o futebol, o legado da seleção brasileira. Mais vergonhoso do que usar vermelho como uniforme é ver como o futebol brasileiro é gerenciado. Porque neste momento tá todo mundo vermelho. Vermelho de raiva com a Nike e com a CBF.